Graça e paz a todos. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração ao nosso Deus. Que você possa voltar o seu coração completamente para o Senhor a partir desse momento. Que todos nós venhamos oferecer o nosso melhor ao Senhor nesta noite. Amém? Quantos vieram aqui oferecer algo ao Senhor? Diga amém. Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus e colocar diante dele as motivações do nosso coração. Feche seus olhos. Deixe de lado qualquer coisa que possa impedir, que possa te atrapalhar de você voltar o seu coração para o Senhor. Não deixe que nada te atrapalhe. Volte-se completamente para o Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos porque podemos nos reunir neste lugar, apesar de tantas coisas, apesar de tantas dificuldades, estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, porque te amamos, porque queremos cantar ao Senhor, porque valorizamos a nossa comunhão como igreja do Senhor, porque nós temos algo a te oferecer, ó Pai, nossas canções, nossas vidas, nossa oferta, nossa comunhão, nossa gratidão, tudo nós oferecemos ao Senhor nessa noite. Receba, Senhor, receba todas as coisas, Pai. Só o Senhor merece a adoração neste lugar. Só o seu nome é digno de louvor. Só o Senhor, só o Senhor. É só pelo Senhor que estamos aqui, Pai. É pela sua graça, pela sua bondade, pela sua compaixão para conosco. Pai querido, que o teu Espírito se manifeste neste lugar, nessa noite, mudando nossas vidas, transformando nossos corações, tornando-nos mais semelhantes a Jesus nesta noite. Tudo é para a sua glória, Pai. Receba de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória ao nome do Senhor, vamos adorar o Senhor nessa noite, convidando Ele para reinar sobre as nossas vidas. Te adoramos, Senhor, te convidamos, Espírito Santo, vem e toma o teu lugar nas nossas vidas. Você fala, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver. E sobre o meu amar. Você pode dizer que Ele é dono da vida. Ele é motivo. É verdade, glória a Deus. Tu és Senhor, és a vida, és a glória e o poder de Deus Pai. E o pão vivo
Diga aqui sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Profetize mais de Deus sobre você. Ele é o motivo. E o motivo da canção que estou a cantar. E essa vida, essa glória, e o poder de Deus Pai, e o novinho, o sangue puro, e a estrela da manhã, ele é assim de glória e de louvor, cordeiro bendito do Senhor, é assim de glória e de louvor, cordeiro bendito do Senhor. Glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus, o Cordeiro Santo, digno de honra e de glória. Tu és tudo que nós mais queremos, Senhor. Nós precisamos de Ti para ser felizes, Pai, para avançarmos, para vencermos, para sermos completos, ó Pai. Nós só nos encontramos quando estamos no Senhor Jesus, amém? Vamos declarar que Tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fogo, Tu és. E em Teus braços eu. Diga, estou aqui. Pai, eu amo a Tua presença. Teu sorriso. Seguro. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu quero. Onde eu te encontro, no lugar os Teus pés me levam, quero precisamos de Ti, Senhor. Precisamos. Você vai lá para a tua presença? E Pai,
tua majestade, Senhor. Eu quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés, pois a tua glória eu quero ver. Você pode declarar mais uma vez: eu quero ir mais onde eu te encontro, e aos teus pés, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero te ver, e não tua majestade é real, Senhor, tu és real. O Senhor ainda fala, o Senhor ainda se move, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta. O teu nome, Senhor, segue, Pai, disponível a toda aquela boca que clama, Senhor. E por isso nós vamos aos teus pés essa noite, porque não há outro lugar para a gente ir, Senhor, na tua presença, Pai. Vem sobre a tua igreja, vem sobre nós, Senhor. Nós queremos mais de ti, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua glória, precisamos do teu poder sobre nós. Nós precisamos, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça. Nos ensina, Pai, a matar o nosso eu, o nosso ego, para que o teu Espírito Santo tenha total liberdade sobre as nossas vidas e tome 100% de tudo. Que não preciso ser reconhecido por ninguém. Já minha glória é fazer com que eu conheça a ti. Você pode lembrar isso? Que eu te ligo para que tu cresças, Senhor. E como serafins, esconda o rosto para que veja tua face. Que diminua, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais no santo dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu amigo, no lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença me fazer. Ah, Senhor, nós queremos, ó Pai, ser desenvolvidos para a tua glória, pela fumaça, Senhor. Ah, Jesus, nós precisamos de ti. Tira, Senhor, todo o cheiro de carne, a fumaça, tira o cheiro da carne. Naquele lugar a fumaça da glória de Deus envolvia. Então não era o sacerdote que era visto ali, mas era a glória de Deus. Ele não enxergava mais nada, ele só era guiado pela glória do Senhor. E é por isso que no Santo dos Santos
sua fumaça do Senhor nos envolve. Ah, Senhor, nos conduz pela tua presença. Em nome de Jesus, vamos ver isso, eu não preciso. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória, Senhor, que ela seja. E que divino amor, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins, nos ensina, Senhor, esconda o rosto para que vejam tua glória sendo através de nós, Pai. Que diminua. E que divino amor, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça esconde. São os teus olhos, Pai, só tua glória me conduzir, conduzir as nossas atitudes, Senhor, que somos diante do Senhor. Só tua graça me dá, sem tua presença me prazer. A tua presença, Senhor. Vamos declarar a tua presença. Tua presença, tua presença me prazer. Tua presença, tua presença me prazer. Tua presença, tua presença me prazer. Tua presença. Você pode declarar isso aí também no seu coração. Diga mais uma vez tua presença. Tua presença, tua presença me prazer. Tua presença, Senhor, tua presença meu prazer. Tua presença, tua presença meu prazer, Senhor. No santo dos santos, a fumaça. Só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença me prazer. Só tua graça me basta, tua presença me prazer. Você pode aplaudir o Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pode sentar no seu lugar. Louvado seja o Senhor, o único merecedor desses louvores, dessas canções. Alguém que não recebeu ainda um informativo como este, levanta a sua mão e a recepção vai fazer chegar até você. Alguém? Ok. Vamos então receber a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero falar no tema rompendo com as coisas de menino. Rompendo com as coisas de menino. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, ou acompanhe pelo próprio informativo e fique à vontade para preencher as lacunas aí dentro do informativo. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, sejam também muito bem-vindos. Interajam, participem também da ministração desta palavra. Quero
dar uma dica a você, estando participando da celebração presencial ou não. Você pode maximizar de maneira que a palavra de Deus alcance mais pessoas pelas redes sociais. De que maneira? Clicando em compartilhar ali quando inicia a transmissão, e aí então você cria salas de reuniões. Você cria no seu próprio Facebook. Todos os seus amigos, seus contatos também poderão assistir, participar e receber da palavra de Deus. É uma grande oportunidade que muitos têm perdido de compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. Rompendo com as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Louvado seja o Senhor pela sua palavra e que Ele a aplique ao nosso coração. O apóstolo Paulo está dando uma série de instruções à igreja de Corinto, aqui nesta primeira carta. No primeiro capítulo ele dá uma saudação, ele fala algumas coisas com a igreja e vai aprofundando, atingindo e atacando as áreas em que aquela igreja necessitava ser ministrada. Certa vez alguém disse: o pastor prega mensagens muito diretas para o que vivemos como igreja. Mas é claro. Quer que eu pregue para qual igreja? O Senhor me colocou aqui, eu tenho que pregar para quem? Para nós. É para nós. Eu não posso pregar aqui como se eu estivesse pregando, por exemplo, para um muçulmano lá no Paquistão. A realidade é outra. Tem que pregar conforme o público que está ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Não foi o que Jesus fez? Usando palavras tão simples, a um povo tão simples, contando histórias de acordo com o que o povo entende. Eu não posso pregar sobre uma outra realidade em outro lugar. Eu tenho que atender a necessidade do rebanho que o Senhor me confiou a estar à frente, a estar liderando. E é o que o apóstolo Paulo fazia às igrejas onde ele dirigia as suas cartas, os seus ensinos, as doutrinas que ele recebia da parte de Deus. E esse texto, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: eu não pude falar como a espirituais. O apóstolo Paulo ele teve que descer alguns degraus para ficar na altura daquela igreja. Não é assim que nós fazemos quando vamos conversar com crianças? Aqui tem professores, naturalmente a técnica é essa: você se abaixa na altura dos olhos de uma criança para conversar com ela. Não é assim, Fernanda? Não é assim? Tem mais professores? É assim. É o que o apóstolo Paulo faz para conversar com a igreja de Corinto. Ele não podia dar o alimento que ele queria dar àquela igreja. E você já observou que as pessoas crescem num ritmo diferente umas das outras? Já observou isso? No crescimento natural. É verdade. Existem crianças que demoram um pouco a crescer, outros já parece que comeram fermento, né? Mas às vezes a gente se surpreende também de quando chega na adolescência, a gente fala:
eu ainda não, porque eu não tenho filho adolescente ainda, mas os pais falam, você tem que parar de comer um pouco agora, é ou não é? E dá uma disparada no crescimento. Na igreja também as pessoas crescem num ritmo diferente, espiritualmente falando, crescem em ritmos diferentes. É por isso que existem critérios, classes sobre determinados assuntos. Existem critérios mínimos, critérios básicos. O apóstolo está dizendo que a igreja era um tanto carnal e ele os via como crianças. Como crianças. E lidar com criança é diferente. Lidar com criança é diferente. Então a criança está leite, está leitinho. Ninguém dá feijoada, ninguém dá alimento sólido, porque não tem condição de receber. E por aí vai, e por aí vai. Em seguida o apóstolo Paulo vai associar a essa infantilidade, ele vai associar carnalidade, ele vai associar ao mundanismo, ao comportamento pagão na vida dos cristãos, na vida dos membros da igreja. Mas nós tratamos diferente. O bebê tem um tratamento, uma criança já é outro tipo de tratamento. Quando é um adolescente, as coisas mudam. Quando se torna um jovem, é outro tratamento, é outra maneira de lidar, é outra linguagem. E quando se torna um adulto, também é uma outra maneira de lidar. Paulo queria dar um alimento mais consistente, mais firme, mais forte, mas pela falta de maturidade da igreja, ele entendia que não era o momento, não era o momento. E este é um grande desafio para os líderes, para quem está à frente das pessoas, para quem lidera pessoas, seja que área for, e também para os pastores. É um grande desafio identificar o alimento correto para a fase, a etapa em que a igreja está vivendo. Isso é um desafio muito grande. Eu tenho 7 coisas que eu quero compartilhar com vocês, e a primeira é melhor amar do que vencer. É melhor amar do que vencer. Romanos 14, verso 1, o apóstolo Paulo diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Está falando sobre alimentação, e ele fala que alguns são mais fracos e preferem comer somente legumes, vegetais. Alguns guardam determinados dias da semana, outros não. Mas independente disso ou aquilo, Paulo está dizendo: recebam esse irmão mesmo assim. Paulo quer dizer que a nossa vida comunitária como igreja do Senhor não é uma vida de disputa, não é uma competição. Aceite o seu irmão, independente do nível que ele esteja, independente de quantos degraus na escalada da fé ele já tenha alcançado. Se é mais, se é menos que você, não importa. Aceite-o, aceite-o. Submeta-se a ele, seja humilde, acolha-o como um irmão. E a verdade é que muitas vezes nós abrimos mão de alguma coisa para manter a unidade, para manter a comunhão. Algumas vezes a gente guarda os nossos conceitos, para manter a comunhão com o irmão, para não fazer um pequenino tropeçar.
em seus pensamentos, em suas ideias, a gente simplesmente releva. Releva. Isso é amor. Isso é amor. E a gente releva até que o nosso irmão cresça na fé e amadureça. E eu falo isso não como quem está por cima, ou como quem avançou mais do que outra pessoa, não. Eu falo isso observando a minha vida há uns anos, ou quem sabe décadas atrás, de como homens e mulheres de Deus, muito mais maduros do que eu, toleraram a minha meninice. Como eu fui tolerado, como a minha arrogância foi tolerada por pastores, por familiares, por amigos que me amaram ao invés de discutir comigo, que deram tapinha nas minhas costas. É isso aí, vamos lá, para não discutir comigo. Por várias vezes, nos dias atuais, eu também deixei de dizer algumas verdades a algumas pessoas para não perder o irmão, para não enfraquecer a comunhão. É ou não é? A gente segura algumas coisas. A gente segura. Quando a pessoa é um líder e já tem uma caminhada maior na fé, a gente não economiza. A gente fala tudo. Mas para nem todos pode ser assim. Para nem todos. Às vezes eu tenho que segurar uma ou outra coisa contra a minha própria esposa. Não, isso aqui eu não vou falar com ela agora, não posso. É assim ou não? Mas lá na frente a gente abre. E eu acredito que ela faz isso comigo também. Se eu falar isso com ele agora, eu acho que ele divorcia. Se eu falar isso com ele, ele vai ficar muito bravo comigo. Ele não vai admitir o orgulho dele, não vai deixar nesse momento. É assim ou não é? A gente segura por causa do amor, porque é mais importante amar e manter a unidade do que vencer uma luta, uma peleia, um conflito, um duelo de opiniões, de ideias. Isso tem mais a ver com a meninice. Isso tem mais a ver com coisas de menino, de quem não quer ir para casa derrotado, que quem não quer encerrar a discussão sem que ter sua última palavra. Isso é coisa de menino, coisa de criança. Criança não aceita perder. Eu tenho um amigo que testemunhou uma vez, e ele fala isso sem nenhum vexame, mas como algo que ajuda outros a crescer em maturidade. Esse meu amigo queria comprar um carro, e ele não pediu conselho a seu pai, a ninguém, era o primeiro carro, e ele foi e comprou um carro velho, e só tinha a pintura externa boa, o resto não estava com nada, motor ruim, tudo. E ele perguntou ao pai, feliz da vida, e aí pai, o que o senhor achou? Sabe aquela alegria de jovenzinho que compra o primeiro carro? E o pai com jeitinho, coçando a cabeça, meu filho, parabéns aí pelo seu carro. Certamente que ele nunca compraria aquilo. Parabéns aí pelo seu carro, meu filho. E logo deu um problema no carro. E logo teve que vender aquele carro e perdeu dinheiro. Quem nunca perdeu dinheiro comprando e vendendo carro, né? E anos depois, é que ele pôde poupar e comprar um carro melhor, mais novo, bem mais novo. Ainda não foi zero, mas foi mais novo, bem mais novo. Então ele aprendeu a lição do tipo, por que não contar com quem tem mais experiência nessa área? Segunda coisa, nós precisamos romper com a infantilidade. Ou com a meninice.
Precisamos romper com a infantilidade. Verso 11 de 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo está falando para a mesma igreja. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha que testemunho. O apóstolo Paulo está falando sobre o amor, e é um capítulo lindo da Bíblia. Mas para a igreja de Corinto era isso que ela precisava ouvir, uma igreja cheia de peleias, cheia de contendas, cheia de confusão. Deveriam estar muitos degraus à frente, estavam atrás. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que existe um tempo de mudar de face. Existe um tempo de sair da meninice. Um dia você tem que se tornar homem. Para os homens, é claro. Para as mulheres, um dia tem que se tornar uma mulher. Hoje tem que deixar claro essas coisas, né? Ah, o pastor que mandou. Deixei para trás as coisas de menino, as coisas de guri, as coisas de criança. Coisa mais chata que existe é a gente que cresce em estatura, mas não em maturidade. Não deixa de ser menino. Tu já olhou para alguém e falou assim: esse aí só tem tamanho. Não tem? Só tem tamanho esse aí. Ontem eu falei para uma irmã que deu um gurizinho muito esperto, muito para frente mesmo. Eu falei: esse aí só não tem tamanho. Que pensa num guri esperto, que pega as coisas no ar assim, ligeiro. Tem 4 anos de idade. Mas crescer em estatura sem maturidade não deixa de ser menino. Tudo é na base da brincadeira, piada de duplo sentido. Eu já fiz uns tantos ficarem envergonhados na minha frente diante disso. Acho que o pastor vai dar risadinha de piada de duplo sentido. O pastor vai te repreender, vai te corrigir na mesma hora. Maus hábitos, defeitos de caráter, brincadeiras de mau gosto, desonestidade, tudo isso é meninice. Tudo isso é coisa de quem é infantil ainda, espiritualmente falando. Mentirinhas. Eu acho que mentirinha não leva ninguém para o inferno, não. Quem conta mentirinha, quem gosta de mentirinha, vai visitar o capetinha. Ele é o pai da mentira. E lá não tem linha, não. Partidarismo, carnalidades, disputas, duas caras. Já usava máscara muito antes da pandemia, sempre usou. Meninice, infantilidade. Precisamos romper com a infantilidade. Precisamos parar de brincar com o que é sério. Precisamos sair da barra da saia da mãe. Precisamos perdoar. Precisamos pedir perdão. Precisamos parar de brincar de igreja. Precisamos aceitar a disciplina, porque ela é para o nosso crescimento. Nós precisamos levar a santidade a sério. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Vamos parar de brincar. Vamos parar de infantilidade, vamos parar de meninice. 1 Coríntios 14, verso 20, o apóstolo Paulo diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Deveriam ser crianças quando vem pensamentos maus na mente.
Precisamos ser puros, sim, como uma criança. Mas, quanto ao modo de pensar, vamos ser adultos, vamos crescer, vamos amadurecer. Terceiro, precisamos crescer como Jesus. Escreva aí. Lucas 2, verso 52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Crescia em sabedoria. E esse texto está relacionado, o contexto dele é quando Jesus estava ali ensinando para doutores. Lembra? Sua mãe ficou preocupada, seu pai ficou preocupado, encontraram Jesus ensinando para doutores, tranquilo. O texto diz que Maria não entendia muito bem o que Jesus estava falando. E aqui termina o capítulo 2 dizendo: Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura, ele tinha 12 anos de idade, e graça diante de Deus e dos homens. Com 12 anos, ele era reconhecido como alguém que crescia em todos os aspectos da vida, em todos os sentidos. Tem gente que só cresce em estatura, também precisa crescer em sabedoria e em graça. Só falta iniciar o ministério de os marmanjos de Cristo. Só falta isso, né? Os marmanjões de Cristo. Tem gente que só cresce diante dos homens. De que maneira? É visto pelos homens, trabalha e é reconhecido pelos homens, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, empreende, cresce financeiramente, materialmente, e é visto pelos homens, é reconhecido pelos homens. O que nós precisamos, na verdade, é crescer diante de Deus. E crescer diante de Deus não é pelas coisas materiais que acumulamos, ou que possuímos, ou que construímos. Nós precisamos crescer diante de Deus. Qual é o seu tamanho diante de Deus? Em Mateus capítulo 11, verso 11, olha o que Jesus disse a respeito de João Batista: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa segunda parte, talvez, é porque João Batista não viu a descida do Espírito Santo. Talvez porque João Batista não viu a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus, e nem o progresso da igreja no primeiro século. Talvez isso. Mas a primeira parte do texto também é verdade. Não viu ninguém maior que João Batista, dos nascidos de mulher. Ora, mas Moisés não nasceu de mulher também? Sim ou não? João Batista foi maior que Moisés. Mas em Elias, João Batista foi maior que Elias. É o que Jesus está falando. Agora tenta procurar Jesus dizendo o tamanho de mais alguém na Bíblia. Eu acredito que você não vai encontrar. Se você encontrar, tira uma foto lá, marca de caneta e me manda, para eu aprender mais. Mas eu acredito que não vai encontrar. João Batista era grande diante de Deus, diante de Jesus. Quarto lugar, a humildade me faz alcançar a maturidade. A humildade me faz alcançar a maturidade. Sem humildade ninguém chega à maturidade.
Efésios 4, verso 11 em diante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Nesse texto nós temos a receita da maturidade, a receita da saúde do corpo de Cristo, cumprindo a missão e o propósito para o qual Deus designou a cada pessoa que compõe a sua igreja. Amém? Mas é necessário ter humildade para alcançar essas coisas. É necessário ter humildade para reconhecer que, verso 11 fala, e 12, que é Deus quem coloca líderes na igreja. Tem que ter humildade para reconhecer. Porque muitas vezes os líderes não são melhores do que você. Os líderes não têm mais instruções do que você. É simplesmente alguém que Deus escolheu e colocou ali. E pelo fato de ser escolhido pelo Senhor, isso é motivo suficiente para termos honra, respeito, confiança, credibilidade. E ter essas coisas é necessário humildade. Humildade. Ter a humildade de que ainda, ter a humildade para dizer de que ainda não alcançamos onde o Senhor quer me colocar. Alguém que acredita que já chegou exatamente onde Deus quer te levar? Porque se houvesse, eu ia pedir o Senhor para te levar agora. Não precisa mais estar aqui nessa vida. Não há. Temos humildade. Ninguém está pronto ainda. Não estou falando de vida eterna. Estou falando dentro do plano que Deus designou para cada um de nós, que é de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem que ter humildade para reconhecer que eu preciso chegar à maturidade. Ainda não cheguei. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade. E o texto fala que não seja mais criança, jogado de um lado para o outro, para cá e para lá. E agora, nesses últimos dias, ou nesses últimos anos, tantas pessoas confundindo coach com profeta, fazendo confusão com essas coisas. Estão fazendo confusão. O coach pode ter muitas coisas a acrescentar na sua vida. Pode. Agora, não misture as coisas. Não confunda as coisas. Escolha quem você quer ouvir. Um coach pode te ajudar sim, no seu desenvolvimento humano, pessoal, no desenvolvimento do seu potencial, na descoberta de suas habilidades, talvez. Agora, é um tanto vergonhoso que tantos coaches têm feito, botando a palavra de Deus por baixo,
colocando o homem como quem sabe até superior a Deus. Para um coach já não existe pecado. Pode existir? Existe, porque ninguém é perfeito. Então cuidado. A Bíblia fala quem nós somos. Os sem Cristo, como eles são. Um coach tem um outro conceito. Nós, pela fé que temos, não cremos que nós podemos tudo por nós mesmos, como os coaches pregam. Porque nós acreditamos em Filipenses 4,13, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Poderia dizer tantas coisas, mas eu quero pregar um domingo só sobre esse tema, só sobre essa questão do coach. Eu tenho me preocupado um tanto com o que esses homens têm adentrado no meio das igrejas e, de certa forma, deixando a palavra de Deus de lado e pregando, como diz na própria palavra de Deus, um outro evangelho. Cuidado com isso, cuidado. Tem que ter humildade, não seja jogado de um lado para o outro, usando a esperteza de homens que te levam para o erro. Se conhecêssemos mais a palavra de Deus e tivéssemos mais intimidade com o Espírito de Deus, jamais nos deixaríamos seduzir para ficar dando ouvido a coaches, com mensagens que mexem com o seu emocional, porque eles são bons nisso. Só falta ser mágicos, e o resto. Enfim, a Bíblia diz que se a gente se ajustar, se a gente estiver unido, a gente cresce, a gente edifica um ao outro em amor, à medida que cada parte executa a sua função. Olha, o que eu tenho observado na minha vida de fé é que as pessoas que mais amadurecem na sua fé são aquelas que mais servem a Deus, a igreja e ao próximo, com os seus dons espirituais, com as capacidades que Deus te deu, com o tempo que tem, com a influência que tem. São as que mais amadurecem. São essas. Porque elas entenderam, Efésios 4, que é servindo a Deus e ao próximo é que a gente amadurece. Raramente um fruto de uma árvore amadurece sozinho. Frutos de uma mesma árvore amadurecem juntos na mesma estação. 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, precisamos crescer na fé em Deus e no amor aos irmãos. Precisamos crescer na fé em Deus e no amor aos irmãos. Para aplicar isso aqui na sua vida, antes de ler o versículo, duas perguntinhas. O que você fez essa semana para crescer na sua fé? Tu acha que é instantâneo? Tu acha que o celular carrega se você não ligar, não conectar ele, o carregador? E outra pergunta é: que atitudes práticas você tomou essa semana para demonstrar amor ao seu irmão, à sua irmã? Sabe o que me preocupa nesse tempo de pandemia? Eu sei que é necessário esse distanciamento. O problema é que alguns estão gostando. O problema é que alguns podem estar pensando: eu não sabia que era tão bom ficar distante. E alguns. Faz parte de que igreja? Quem pensa assim?
Porque Jesus veio buscar uma igreja, não indivíduos, uma igreja, uma noiva muito bem arrumada, muito bem vestida, muito santa. Precisamos crescer na fé em Deus e também no amor aos irmãos. 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4 diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isto é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. O apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica em duas coisas: a fé que eles tinham em Deus a cada dia estava aumentando, crescendo. Você se preocuparia se seus filhos parassem de crescer? Não precisa. Daria qualquer dinheiro que fosse necessário em tratamento para que os filhos tenham um crescimento adequado. Eu não. Paulo elogiou a igreja de Tessalônica: a fé de vocês está crescendo. Paulo honra a igreja, Paulo destaca a igreja. Dou graças a Deus porque a fé de vocês está crescendo. E ele fala: e muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. Muito aumenta o amor de uns para com os outros. Por isso que eu perguntei: o que você fez essa semana para demonstrar o seu amor aos irmãos? O que você fez? Como é que eu vou crescer em tempos de pandemia? Como que vai crescer o meu amor pelos meus irmãos? Às vezes um irmão e outro elogia e fala: ah, que bom que o pastor tem feito umas lives. Ah, que bonito, os jovens anunciando temas extraordinários para pregar o evangelho. Irmãos, eu acho que cada crente desta igreja tinha que fazer uma live todos os dias, testemunhando da sua fé, pregando o evangelho para todos os contatos que você tem em qualquer rede das redes sociais. Será que eu estou falando bobagem? Será que esse pastor enlouqueceu e está na hora de colocar outro aqui no lugar dele? Onde está escrito que é só pastores que têm que fazer live para pregar o evangelho? Onde está escrito? Mas outras coisas, e outras divulgações, e outras fotos, está tudo em dia, né? Vamos crescer, irmãos. Vamos deixar a meninice, irmãos. Vamos crescer na nossa fé em Deus. Vamos crescer no nosso amor aos irmãos, tendo atitudes práticas no dia a dia. E o pior aqui, irmãos, é que o texto está dizendo que esta igreja estava debaixo de perseguições e tribulações. Ah, pastor, Deus vai entender que em tempos de pandemia a gente diminui o ritmo, né? Aí tem justificativa orar menos? Pelo contrário, teria que orar mais. Ah, meus irmãos, estamos aqui orando de segunda a sexta-feira. Quando dá muito, dá 3 pessoas, 4. Mas estamos aí. Não estou lamentando não, irmãos. Graças a Deus, tem 3 irmãos orando de segunda a sexta-feira, dizendo:
às vezes passa um pouco, às vezes dá mais, mas a média é 3. Eu aproveito para orar pela vida de cada um dos irmãos. Eu oro, eu entrego a Deus a vida de cada um. Não estou exigindo que todos venham, até porque nem estaria em casa de oração e nem na sala. Mas seria uma tremenda bênção, né, irmão Edson? Vamos mudar de sala porque ficou pequena a sala esse dia para caber tantos irmãos orando. Não é, José? Seria extraordinário. Mas saibam os irmãos que esta igreja está orando aqui, representado aqui por poucos, mas a chama da oração se mantém acesa. Ela se mantém acesa. Eu não duvido que você ore em casa. Eu também oro em casa, além de orar aqui. E o Senhor manda que oremos em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos crescer na fé. O crescimento da fé não é instantâneo. Tem que fazer alguma coisa. Para amar os irmãos, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso, volta e meia eu contacto alguém que é da minha célula e está um tanto sumido, ou que é membro dessa igreja e já faz algum tempo que eu não vejo. Eu contacto. Então, a igreja de Tessalônica, debaixo de perseguição, debaixo de tribulação, foi o tempo que ela, pelo que tudo indica, mais cresceu na sua fé, mais amava os irmãos, mais cuidava uns dos outros, mais tinha demonstrações de amor para com cada irmão. Foi debaixo de perseguição. E não é perseguiçãozinha, não, é de correr risco de vida por causa da fé. Se muitos cristãos brasileiros estão estagnados na sua fé, sendo o Brasil um país livre e um país democrático, imagine quando vierem as perseguições sobre a igreja. Imagine. Quando formos perseguidos, qual será o lema da igreja? Cada um por si? É isso? Precisamos crescer na fé em Deus e no amor aos irmãos. 6º lugar, o que diferencia uma criança de um adulto é a prática constante da palavra. É a prática constante da palavra. Escreva isso aí. É o hábito. É aquilo que faz sem que ninguém tenha que pedir. Em casa, como minhas filhas têm 5 anos e 8 anos, eu sou um tanto exigente em tudo. Às vezes eu falo para minha filha mais velha: olha, eu não acredito que você com 8 anos e meio eu ainda tenho que me dizer que você tem que escovar os dentes. Eu falo. E faço questão de falar 8 anos e meio, já não é mais 8, é 8 e meio. Já até passou de 8 e meio. Mas por que eu tenho que lembrar? E às vezes eu tenho que lembrar 3 vezes ao dia. Eu tenho que me conter algumas vezes, não é? Senão a coisa pega, né? Eu me contenho. Mas é criança. É criança. Acho que a Priscila e o Lúcio fica se perguntando até que idade eu tenho que lembrar. Tem que lembrar. Porque é criança. Não tem maturidade.
Prática constante da palavra. Hebreus 5, 11 a 14. Preste atenção nesse texto. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Quando eu li esse texto, voltando um pouquinho para o ponto 1 desta mensagem, eu me recordei de quando eu tinha os meus 18 anos, talvez, de quando eu comecei a orar nas casas com outras pessoas, reuniões de oração nas casas, só oração. Costumo falar oração sem balancação, né? Porque tem muita reunião de oração que o que menos tem é oração, o que mais tem é balancação. Mas eu, 18 anos de idade, 17, 18, acho que até uns 20, eu ia numa reunião de oração numa casa, e aqueles irmãos eram muito fervorosos. Eles estavam num nível muito acima que o meu, irmãos, na oração. E eu ia ali e orava, ali eram 2 horas de oração, tinha palavra, tinha louvor, mais oração. E quando acabava aquela reunião, a maioria ia embora e ficava alguns homens, coisa de 4, 6 homens adultos ali. E eu ficava pensando, eu já saía da faculdade às 11 e ia para essa oração. Essa acabava 00:30, 1h. Toda quinta-feira, eu recordo muito bem disso. E ali aqueles homens ficavam ali e eu imaginei que eles estavam tramando algum evento depois da oração, alguma coisa entre eles. E não era ir comer torre de batata não, tá? Eles iam para mais uma reunião de oração. Só que como essa reunião era um degrau acima, então era de cantinho de ouvido, que se comunicavam um com o outro, porque não era para todo mundo nessa reunião. Mas eu percebi que eles estavam para uma reunião extraordinária de oração, e eu fiquei rodeando. Não é possível que eles não vão me chamar para essa reunião. 17 anos, 18, e não me chamaram para aquela reunião. Eu era de outra igreja, eu ia ver coisas ali que eles sabiam que eu não ia crer naquele tempo, e aí eu ia ficar de fora, tipo um cachorrinho que fica na porta esperando alguém convidar e não é convidado para nada. Mais ou menos isso. E aqueles irmãos tinham razão. Eu não tinha estômago para aquele alimento naquele tempo. Não tinha. Hoje eu tenho 20 anos após. Não era maldade deles. Não era maldade. Aliás, tem irmãos que fazem alguns pratos, alguns jantares, e antes de convidar alguém, perguntam, né? O irmão come mondongo? Pergunta primeiro, né? Não chega convidando. Porque tem coisas que tem gente que não come. É assim ou não é? Mas esse texto fala da prática constante da palavra de Deus. E essa é a grande diferença de um menino para alguém maduro. Essa é a diferença, irmãos.
Estamos recebendo aqui um alimento, um conteúdo precioso da palavra de Deus nessa noite. Amém? Quantos estão recebendo? Amém. No entanto, daqui a alguns minutos acaba essa celebração. E vocês vão voltar para a casa de vocês. Amanhã a maioria vai para o serviço, vai para as suas atividades. E o que tu vai fazer disso que você está recebendo hoje? Alguns sequer levam um informativo para casa, para lembrar, para compartilhar. O que você vai fazer? Paulo está dizendo, bom, suponho que seja Paulo, mas não sabemos quem escreveu aos Hebreus, mas o autor aqui está dizendo: vocês já eram para ser professores, vocês já eram para estar ensinando essas coisas, mas eu tenho que pegar a apostila e abrir lá na introdução para começar a ensinar tudo de novo, tudo que vocês já aprenderam. Em outras palavras, foi reprovado, tem que fazer tudo de novo. Ou não foi satisfatório o seu aprendizado, agora tem que voltar. Como é que o texto fala? Vocês precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. As primeiras lições. Quantas vezes forem necessárias, irmãos, nós vamos voltar às primeiras lições. Quantas vezes for necessário. Mas sinceramente, honestamente, nosso desejo é o quê? É além, é avançar. Eu acho tão bonito quando alguém diz: pastor, eu já fiz tal curso, mas eu preciso fazer de novo, eu quero voltar para essa sala. Eu não fui honesto com o conteúdo, eu não preenchi os quesitos necessários, eu não fiz as lições, eu não fui sincero, eu quero voltar lá no começo. Isso é bonito, isso é humildade. Mas o autor de Hebreus está dizendo aqui: vocês já eram para ser professores, era para estar ensinando isso. E volta e meia eu tenho que voltar lá no começo e ensinar tudo de novo. E chama eles de crianças. Crianças. Quem toma leite é criança. Não tem experiência nenhuma para saber o que está certo e o que é errado. Por qual motivo? Tem a ver com a prática. Não pratica. Não pratica, irmãos. A cada mensagem que nós ouvimos, é lógico que não vamos absorver tudo o que está sendo ministrado, mas pelo menos alguma coisa tem que sair daqui como compromisso e como prática. Esta semana eu vou isso e aquilo, que seja alguma coisa. Amém? Que seja alguma coisa. Escreva em algum lugar, faça um asterisco em algum ponto, pinta da cor que você quiser. Mas não desobedeça Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Enganando a si mesmo. Seja praticante. Coloque em prática. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu pratique destas coisas, desta mensagem, nesta semana? 7º e último ponto. Preciso ter mais atitudes para receber mais de Deus. Atitude. E quando eu chego nesse ponto, enquanto eu orava e colocava no papel essas coisas, eu perguntava para mim mesmo:
mesmo algumas coisas do tipo: o que Deus me dirá no dia do meu julgamento? O que Deus te dirá no dia do seu julgamento? Já vou ler o texto, mas o que eu mais temo é que naquele dia o Senhor me diga algumas coisas, do tipo: eu tinha muito mais coisas a te revelar, meu filho, mas tu não estavas em condições de receber. Que trágico será ouvir isso, meu mestre. Que horrível. Porque eu não me dispus a Ele por inteiro em alguma área, para que Ele pudesse me usar na totalidade dos planos dele. O que eu mais temo é que o Senhor me diga que Ele tinha muitos milagres a realizar por intermédio dessas mãos, mas a minha fé foi fraca. Mas a minha fé não cresceu, a minha fé não foi suficiente para crer nisso. Não vai ser legal isso. Eu tinha muitas outras igrejas a abrir, mas você não deu conta, você não pôde estar à frente de uma. Eu tenho ouvido do Senhor essas coisas, dentre outras. Mas o que Deus vai te dizer? O que Deus vai te dizer naquele dia? Que tiver você e Ele, sem mamãe do lado, sem o esposo perto, sem um advogado, não lhes pude falar, pois vocês não estavam em condição de recebê-los. Esse texto me dá a entender que o Senhor Jesus prefere revelar os teus segredos, os teus mistérios a quem está preparado, a quem está buscando na intensidade da missão que Ele nos deu. O Senhor está dizendo que o pastor está dizendo que o Senhor tem preferência, não de amor, Ele ama a todos igual, mas para realizar a sua obra, Ele conta com quem está disponível, Ele conta com quem abre o coração, com quem clama, com quem pede, com quem tem condição de receber. O seu ministério será do seu tamanho, não será maior do que você. Olha, irmãos, enquanto nós ficamos preocupados com coisas pequenas, enquanto nós ficamos com rixa entre irmãos, enquanto nós ficamos com a cabeça meio atordoada por conta de uma decisão da igreja na Assembleia, quando a gente fica preocupado com essas coisas, o que o Senhor pode estar pensando? O que o Senhor pode estar querendo de nós? Será que o Senhor não quer te levar a um novo patamar? Será que o Senhor não deseja te levar para um plano maior? Enquanto ficamos discutindo pequenas coisas, o Senhor está querendo dar ministério às pessoas, mas elas estão tão confusas com outras coisas. O Senhor quer dar dons especiais, extraordinários aos seus filhos, mas esses não estão buscando. E a Bíblia diz: busque com zelo os melhores dons. E a minha oração nesta noite não pode ser diferente. Minha oração é: Deus, eu não quero partir dessa vida enquanto o Senhor
poupa, enquanto o Senhor segura as coisas que o Senhor tem para mim nesta vida. Eu não quero perder nada do que o Senhor tem para executar na minha vida aqui na terra, Senhor. O tempo está avançando, a vida está passando. Alguns já não têm mais a idade de quando se colocou à disposição do Senhor naquele tempo. O tempo está passando. Será que nós nos distraímos com tantas coisas a ponto de não ouvirmos o Senhor entregar ministérios a nós? A cada pessoa individualmente? Será que o Senhor não quer expandir esta igreja para uma outra cidade? Mas como se há déficit aqui? O que o Senhor pode estar querendo realizar e nós não estamos preparados? O que o Senhor pode estar, ou quem o Senhor está encontrando em outros lugares, em outras igrejas, para realizar a sua obra, o que não encontrou em mim e em ti? Será que eu estou falando bobagem, irmãos? Será que esse pastor está ficando louco? Ou mais louco? Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. A todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelas redes sociais até esse momento, obrigado. Compartilhe esse vídeo a quem precise. Faça bom uso desta palavra. Quanto a nós,